Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí, Jobo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de Otaku Notícias, né, vídeo que sai sempre aos domingos, né, onde eu trago para vocês um resumão de notícias da semana, né, onde eu trago notícias do mundo nerd, geek e otaku, né, compilados, né, em apenas um vídeo, né, todas as notícias resumidas da semana. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Também peço que me sigam, né, nas minhas redes sociais como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter, né, e também que vocês também me ajudem, né, assistindo os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e no aumento de horas assistidas do canal. Então é isso, galera. Daí, Jobo, vamos para o vídeo. Então, galera, né, vamos para as notícias, né? Uma notícia que nós tivemos, né, foi sobre o filme, né, The Batman 2, né, que é o filme do Batman do Robert Pattinson, onde teremos, né, o Sebastian Stan, né, como um dos personagens desse filme. E a gente não sabia qual personagem, né, que ele iria interpretar, mas pelo jeito, né, vai ser o Harvey Dent e ele vai ser o Duas Caras, porque basicamente, né, fizeram um próprio produtor dele, né, fez uma arte dele com duas caras, né. Então, mais duas pessoas da Marvel, né, que nós veremos trabalhando em filmes da DC, que falaram, né, que a Scarlett Johansson, né, vai ser também uma das personagens, né, desse filme. Só que não sabemos qual personagem ela será ainda. Tivemos uma notícia também, né, sobre novos Power Rangers, né, que vão, possivelmente, né, vão aparecer, vai ter uma série, né, sobre alguns atores, né, estão sendo escolhidos, né, para interpretar os novos Power Rangers. Só que uma coisa bem interessante, né, é que dessa vez são, vamos dizer assim, são adolescentes mesmo, né? São meio entre crianças, né, e adolescentes. Então, bem interessante isso, né? Que agora, porque falavam, né, que escolheram adolescentes e tal, mas basicamente era todo mundo adulto, né? Então agora eles vão ter cara de adolescentes mesmo. Outra notícia que nós tivemos também, né, é que a Rita Repulsa também vai ser uma das vilãs que vai aparecer. Essa semana, né, morreu a Isabel Veloso, né? Que ela ficou bem famosa, né, a participar do podcast, né, Inteligência Limitada, onde ela contou, né, que tinha câncer terminal e tal, né, ainda ficaram meio que uma discussão se ela tinha câncer terminal ou não, se ela tinha apenas câncer, alguma coisa assim, apenas não, né, porque câncer é uma doença terrível, já perdi alguns familiares com isso, né, só que aconteceu, né, que ela realizou o sonho dela de casar e ter um filho, né, e acabou, né, morrendo, né. Dou meus pêsames a todos os familiares, né, e também a todos os fãs, né. E outro também que acabou morrendo essa semana, né, foi o Manuel Carlos, né, que ele é muito famoso, né, por novelas que ele fez na Globo, né, ele é um escritor, diretor, roteirista, né, então ele era muito famoso, né, e acabou morrendo também essa semana. Então, meus pêsames a todos os fãs, né, e todos os parentes. É, Tivemos também, né, o Globo de Ouro, né, que aconteceu no domingo, pela madrugada do domingo, né, onde tivemos duas ótimas notícias, né, para o Brasil, onde o filme Agente Secreto foi considerado, né, o melhor filme de língua não inglesa, né, então o melhor filme gringo, né, vamos dizer assim, né, o melhor filme internacional para eles, e o melhor ator de drama, né, foi escolhido, foi o Wagner Moura, né, e o Wagner Moura, né, ele já é bem conhecido lá em Hollywood, né, porque ele já fez alguns filmes, né, bastante interessantes, como Narcos, né, Guerra Civil, Elysium, né, e Agente Oculto. Então, né, mais uma vez, né, o Brasil tá aí bem, sua cinematografia, né, e agora, né, vamos esperar, né, que no Oscar ele também, né, repita isso, né, e pelo menos ganhe o melhor filme ou o melhor ator também, né, o Wagner Moura. Tivemos algumas informações, né, sobre vazamentos, né, do roteiro de Vingadores Doomsday, que basicamente o Doutor Destino iria ganhar o primeiro filme, né, basicamente isso eu já suspeitava, né, porque basicamente, né, quando é dois filmes assim, é porque o primeiro o vilão vai conseguir o que quer e depois no segundo vai haver a vingança, tipo como foi o Thanos, né,
Só que tivemos algumas outras informações, né? Como equipes que ele vai fazer, personagens que vão aparecer, né? Então, basicamente, a gente não sabe se é real ou se é alguma história inventada. Uma das notícias, né, que a gente que vimos também, né, foi que o Harry Osborn, né, do primeiro filme, né, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, né, ele vai aparecer nesse filme, né, basicamente no terceiro filme, ele virou como se fosse um heróizinho ali, né, com poderes ali coisas relacionadas ao poderes do Duende, né, e eu achei até bem legal, né, essa representação dele, né, e dizem que ele pode aparecer, né, em Vingadores Doomsday, né, lutando junto com o Homem-Aranha. Outra notícia que nós tivemos também é sobre o Namor, né, e a Mulher Invisível, que foi revelado, né, que eles vão ter cenas juntos, né. E pra quem não sabe, né, o Namor é um interesse amoroso, né, da Susan, ele não é, né, na verdade ele é interessado nela, né, só que em alguns momentos, né, eles meio que fletam, né, e já viraram até casal algumas vezes, né. Tem até uma cena icônica, né, que é um beijo que ela dá na frente do Reed Richards, né, que era pagamento para um não ataque, alguma coisa assim, né. E basicamente, né, tem histórias multiversais, né, onde o casal são eles, né, assim como tem também, né, com o Victor Von Doom, onde que ele também é interessado na Susan, né, e basicamente ela também tem alguns universos alternativos, né, que eles têm filhos e tal, né. Então, basicamente, né, a Susan é a xereca de mel ali da Marvel, daquele universo ali. Outra notícia, né, uma curiosidade bem interessante, é sobre uma cobra venenosa azul, né, que apareceu em Zootopia. E que por causa dela, né, ter aparecido no filme, fez bastante sucesso. Na China, né, muita gente está basicamente comprando uma cobra venenosa, né, como se fosse um pet, em número, né, relacionado, né, à popularidade, né, que ela ganhou no filme de Zootopia. Então, é uma coisa bem perigosa. Eu mesmo não queria nem criar uma cobra, imagina uma cobra venenosa. Outra notícia, né, que eu trago para vocês é sobre Rio Kendo, né? É meio que parecido com Power Rangers, né? Que a gente tinha, era uma produção japonesa que na minha infância, né, a gente assistia muito, né, na Rede TV. Agora eu não sei onde vocês podem ter assistido, né? Mas a notícia, né, é que ele vai voltar a passar na TV aberta. E seria na TV Cultura, né? A partir do dia 14 de janeiro, às 19 horas, né? Então, quem gosta de assistir aí, né? Quiser ter aquela nostalgia, né, do passado, ou quiser mostrar pra alguém, né? Às 19 horas vai passar na TV Cultura, né? Rio Kendo, a partir do dia 14 de janeiro. Tivemos, né, a notícia que teremos ovos de Páscoa do Batman, da Cacau Show, né, que vem, né, com alguns brindes, né, que até parece um pouco os Funko Pop, né, do Batman. Então, quem tem um filho aí que gosta bastante de Batman ou quiser se presentear, teremos, né, essa opção, né, da Cacau Show, né, dos ovos do Batman. E falando em Batman, né, tivemos uma HQ onde o Batman, né, foi mostrado, né, a vários universos, né, tipo, vamos dizer assim, possíveis, né, que ele tinha pessoas em volta dele, né, e um desses universos, né, mostrava, né, o Damian Wayne com um filho, né, que seria o neto do Batman, né, que seria o Alfred Wayne, né, que o Damian colocou, né, em homenagem, né, ao famoso mordomo, né, dos Wayne, né, que seria o Alfred. Então, agora o Batman, né, ele vai ter que vencer, né, esse instinto, né, de não querer estar ali com a família, de estar com seu filho, com seu neto, para poder voltar, né, ao mundo real, ao mundo de origem dele, né. Então vai ser um HQ bem interessante. Tivemos também, né, uma notícia que obras da DC Comics, né, mais ou menos 70 obras da DC Comics, né, vão sair do serviço do HBO, né. E é uma coisa bem interessante. Bem interessante não, né? Bem chato, porque tem muita animação, né? Bem famosa, né? Por exemplo, temos os Jovens Titãs, né? Que não é nem o Gol, é os Jovens Titãs mesmo, né? O Batman do Futuro, né? Superman, a série animada, o The Batman, o Bill Ward The Batman, né? Que essa eu não gostei tanto, Batman Bravos e Destemidos, Liga da Justiça, aquela que passava no SBT, Lanterna Verde, essa série eu também não gostei muito, né? Grandes Astros do Superman, né? Que é um filme, uma animação. Superman Entre a Força e o Martelo, que é aquela versão onde o Superman, né, ele é soviético. Crise nas Infinitas Terras, parte 3, né? E também Liga da Justiça, Ação. Então, temos muitas produções, né? Que vai sair, né, do HBO. E a preocupação de muita gente, né, até eu vi o pessoal do Batcaverna comentando, é que algumas dessas
séries, essas obras, né, acabem virando Lost Media, né, porque basicamente deixa ali, né, pra quem tá querendo assistir, pra quem assiste, né, disponível ali, já que é tudo desse comics ali, né, mas se começar a assumir, umas que são mais famosas, né, como Liga da Justiça, Superman, série animada, não vai acontecer nada, né, mas, basicamente, uns que menos famosos, era Beware the Batman, alguma coisa assim, pode ser que no futuro, né, a gente não ache e vire Lost Media. Outra notícia que nós temos essa semana, né, é sobre o Kiko do Chaves, né, o ator que fez o Kiko, né, que basicamente, né, ele estava sendo cancelado porque alguns fãs dele estavam chegando ali perto dele, né, e acabou que ele meio que foi fazer uma brincadeira ali e tinha um deles que era gordinho, né, e ele falou nhonho, nhonho, é, como vai, como se estivesse lembrando dele, né? E foi uma situação meio engraçada, né? Só que os pais não gostaram, porque basicamente o menino começou a sofrer bullying por causa disso, né? Sendo chamado de nhonho também. Mas eu acho, né, que é uma coisa normal, né? Que acontecia basicamente direto, né? Antigamente. Eu acho que é meio que exagerado, né? Porque o cara é um cara, né, do tempo antigo, né? Ele não tá muito integrado, né, nas coisas de hoje em dia e pode ter se passado um pouco, né? Mas eu acho que não é, vamos dizer assim, tanto para cancelar, né? Temos também, né, o Quarteto Fantástico em Vingadores, né? Nós tivemos o trailer, né? E também apareceu o Namor e tal, o Wakanda ali, né? Então vamos ver que vai ter uma ligação forte ali entre Namor e Quarteto Fantástico, né? A gente já sabe que o Namor foi um vilão do Quarteto Fantástico por um tempo, né? Ele tem um crush ali na Sul, né? Então, basicamente, em alguns universos eles até viram um casal, né? Então muita gente pode falar que eles pode acontecer alguma coisa, né, nesse filme aí. Tivemos também uma notícia, né, que basicamente o pessoal estava comentando, né, que o Henry Cavill, né, pode ser ou se tornar o Beyonder, né, que seria, né, o segundo papel que ele faria na Marvel, né, como ele já fez o Wolverine, né, ele faria o Beyonder também. Outra notícia que nós tivemos também, né, que a Bella Ramsey, né, esteve presente, né, no evento do Globo de Ouro, e ela falou também um pouco, né, sobre aquele negócio, né, que ela queria ser a mulher, o Homem-Aranha, né, fazer o papel do Homem-Aranha, e ela disse que realmente ela quer e sonha um dia, né, ser o Homem-Aranha, né. Basicamente isso foi o que eu li na notícia, né, mas vendo o vídeo, meio que parece que ela falou, né, em um tom de brincadeira. Tivemos também uma notícia, né, que muita gente falou, né, que foi uma homenagem a Dragon Ball, que foi uma cena nos quadrinhos onde tivemos uma fusão, né, entre o Superman e o Shazam, né? Então foi bem legal, né, que eles viraram, né, um só. Tivemos também essa noite, essa semana, na verdade, a notícia, né, do Falcon versus o Roblox, né? Para quem não sabe, o Roblox estava sendo atacado, né, por várias coisas, né? Basicamente, porque o pessoal falando que as crianças estavam desprotegidas lá no Roblox. Então, o Roblox decidiu, né, que crianças de até 9 anos não terão chat, né? E as crianças ficaram loucas, né? E todos culpando o Falcon, né? E chegaram, né, a fazer várias e várias plaquinhas. Então, vou deixar algumas plaquinhas aí para vocês verem, né? Como foi engraçado, né? Esse caso, né? Do Falcon versus o Roblox. Tivemos também uma notícia ruim para o Brasil. A gente vem ganhando diversos prêmios aqui no Brasil, só que dessa vez, né, é um prêmio, né, que é um pouco inferior, que seria, né, a Isis Valverde ganhou como pior atriz, né, coadjuvante, né, no Framboesa de Ouro, né, foi indicada, na verdade, né, não ganhou, que foi um filme que ela participou do Sylvester Stallone, né, e muita gente achou, né, que o filme foi tão ruim e a participação dela, né, parecida. Então, o ingresso dela, né, no universo de Hollywood, né, não foi tão bem assim. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, né, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí jogo.